de separação. Então, qual foi a última memória que esse encontro entre irmãos tinha? Não é? Estava ali cercada de pecado, de engano, usurpação, ameaça. Jacó havia recebido a bênção por meio do engano contra o seu pai Isaque, aproveitou-se da fraqueza espiritual de Esaú, que desprezou o seu direito de primogenitura e comprou esse direito por um prato de lentilhas. E como consequência, irmãos, a gente sabe, a gente já viu isso, há 20 anos, segundo a história do texto, Esaú passou a nutrir uma intenção homicida contra ele. Na verdade, o que o texto diz é que ele se consolava interiormente com a ideia de que assim que o pai deles morresse, ele viria matar o próprio irmão. E por causa disso, Deus o levou a fugir de lá da terra. Ele foi até Padã Arã, onde morava o seu tio Labão, se casou com as suas primas, constituiu família. 20 anos se passaram, o homem enriqueceu e agora estava voltando. Depois de anos de exílio, enriquecido, sob a disciplina de Deus durante todo o tempo. Primeiro ele foi ameaçado pelo seu sogro, tio, Labão, e agora ele lutou contra o próprio Deus no Vale do Jaboque, no capítulo 32, no capítulo anterior, e agora ele tinha que se encontrar com o seu próprio irmão. Esse, então, é o momento do reencontro entre eles. Isso aqui, então, irmãos, não é um episódio isolado. É o desdobramento imediato do capítulo 32. E a gente vai fazer sempre menção ao capítulo 32. Sempre mostrando a relação do encontro dele com Deus com o encontro dele com o próprio irmão. Por quê? Porque antes de se encontrar com o irmão Esaú, ele se encontrou com o próprio Deus. Antes de haver essa reconciliação horizontal com o irmão, houve, em primeiro lugar, essa reconciliação vertical, houve quebrantamento diante de Deus. Isso é fundamental para a gente ler corretamente esse texto. Deixa eu diminuir aqui o volume que está pipocando um pouquinho aqui. Então, irmãos, lembrando que foi Moisés que escreveu isso tudo, séculos depois, a intenção dele era criar um clímax. E agora, quando os irmãos agora vão se encontrar, vai haver um anticlímax em relação àquilo que foi narrado para a mãe deles. Lembra que foi dito para Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. E aqui o que a gente está vendo é exatamente ao contrário. Embora essa rivalidade vai permanecer, a gente vai ver que a postura agora de Jacó não é mais como aquele que se considera superior. E aqui em Gênesis 33, o foco não está apenas na surpresa do abraço de Esaú, mas no modo como Deus vai governar o coração dos homens, vai conduzir Jacó ao arrependimento. E no final das coisas, o que nós percebemos que o texto vai levá-lo à adoração. Então, vamos entender como é que a gente vai como é que a gente vai explicar esse capítulo aqui. Em primeiro lugar, a gente vai ver, dos versículos 1 ao 11, como Jacó se aproxima humildemente de Esaú, e Esaú recebe em paz. Essa é a primeira divisão do texto. Depois, dos versículos 12 a 17, nós vamos ver como Jacó, apesar da recepção em paz do irmão, ele ainda adota uma postura tanto quanto prudente, não querendo uma companhia constante, nem do irmão, nem da companhia, nem daqueles que vieram com o irmão enquanto ele está viajando. E depois dos versículos 18 a 20, a gente vai ver aqui então a terceira parte, como que Jacó chega na terra, se estabelece na terra e busca o Senhor em adoração, fazendo ali um altar de adoração a Deus. Vejam, irmãos, que esse texto nos mostra que Deus não anula as implicações éticas da vida do crente. O que isso quer dizer? Jacó era herdeiro da promessa, mas ainda assim ele precisava aprender que a graça não apenas elege. A gente que é reformado, a gente sempre enfatiza isso. Deus elege, mas ela também humilha. O Deus que elege é o Deus que humilha, é o Deus que corrige, o Deus que reconcilia, o Deus que leva o seu povo à adoração do seu nome. Veja, irmãos, Deus não resolve salvar um povo, constituir para si um povo, para mantê-lo dentro dos seus antigos padrões, para mantê-los dentro do engano. Mas Deus, Ele quer conformar um povo que Ele elegeu para um propósito santo.
Não é à toa que no Novo Testamento a igreja vai ser chamada do quê? Raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você acha que essas coisas combinam com pecado? Essas coisas combinam com licenciosidade? Posso ter a vida que eu quero porque eu sou um eleito? Não, uma coisa não combina com a outra. Além disso, irmãos, o texto mostra o desenvolvimento da linhagem da promessa. Jacó é o patriarca por meio de quem a descendência da aliança vai seguir até Judá. Não é? E Jesus Cristo é chamado do leão da tribo de Judá. Quem era Judá? Filho de Jacó, que vai chegar na sua plenitude essa aliança, essa descendência até Jesus Cristo. Então, irmãos, tanto a preservação do povo de Deus, quanto o seu retorno seguro para serem reinstalados ali na terra da promessa, tudo isso aqui não são detalhes apenas, mas são provas da fidelidade de Deus à aliança, ao pacto que ele fez com o seu povo em favor do próprio Deus. Obrigado, meu irmão. Por isso que não tem como descartarmos Jesus Cristo dessa equação. Não tem como. Porque Gênesis 33 não vai mostrar isso de maneira direta, mas com certeza de maneira indireta, não direta, vai nos mostrar que toda essa história que envolve aqui culpa, medo, reconciliação, graça imerecida, adoração, todos esses temas aqui nós encontramos a sua consumação dentro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jacó vai ao encontro do seu irmão temendo ser morto por ele, mas em vez de destruição recebe o quê? Recebe paz. Nós, pecadores, por sua vez, nós nos aproximando de Deus, nos aproximamos de Deus esperando o quê? O que merecemos. Jacó merecia o quê? Ser destruído pelo irmão. Nós nos aproximamos de Deus esperando condenação, mas em Cristo nós encontramos reconciliação, encontramos amor imerecido, encontramos a paz que excede a todo entendimento. E esse princípio de reconciliação horizontal aqui, irmãos, ele antecipa um pouquinho da obra de Cristo, porque ele não apenas nos reconcilia com Deus, mas ele derruba toda inimizade e cria um povo reconciliado pela cruz. Nós somos muito diferentes uns dos outros, mas nós somos unidos na cruz do Calvário. O perdão recebido, verticalmente, ele deve frutificar em uma vida reconciliada. Embora a gente não tenha a ingenuidade de achar que não vai haver mais problemas nos nossos relacionamentos, mas a gente percebe que o problema eterno das relações humanas foi resolvido na cruz do Calvário. Pois bem, irmãos, vamos por texto, vamos estudar aqui a primeira parte, do versículos 1 a 11. Jacó vai se aproximar então em humildade de Esaú e vai receber a paz de volta, em recompensa. Então, diz aí o versículo 1, levantando-se Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então, vamos começar por aqui. Então, veja só como o capítulo começa. Começa ainda com a tensão, uma tensão que ainda não foi resolvida. Peniel, lá o Vale do Jaboque, já aconteceu, mas o encontro com Esaú ainda estava diante de Jacó, estava ali na frente. A fé é verdadeira. A fé verdadeira, ela não elimina imediatamente todas as circunstâncias ameaçadoras da nossa vida. Você não vai ter todos os seus problemas resolvidos porque agora você é crente. Muitas vezes, irmãos, Deus transforma primeiro o coração do seu servo e só depois manifesta externamente o livramento. Olha que coisa interessante, irmãos. Você acha às vezes que o problema está fora de você. E não tenho dúvida que muitas vezes o problema está fora de nós. Mas quando Deus manifesta um problema fora de nós, muitas vezes é para resolver um problema que está dentro de nós. E é isso que a gente vai ver aqui com muita clareza. Se não fosse, irmãos, a ameaça do tio Labão, se não fosse a ameaça de Esaú, você acha que Jacó teria buscado a Deus com tanto empenho, com tanta humildade, tão desesperadamente como nós vimos no capítulo anterior? É óbvio que não. Deus quer que vejamos os problemas como sendo uma fonte de dependência dele próprio. Quando você tem problemas fora de você, você busca Deus dentro de você. Esse é um princípio que vemos aqui nas Escrituras. Por isso que você, até durante esse comunical, comentavam sobre isso, né? Por que o apóstolo Paulo não teve a sua oração respondida quando ele pediu para Deus livrá-lo do espinho na carne?
Porque Deus queria, com espinho na carne, resolver o problema de orgulho dentro do coração dele. Por isso ele diz, e ele entende isso, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto espinho na carne. Mas ele só sabe disso depois de ter orado e depois de, em comunhão com o Senhor, ter entendido que a graça do Senhor bastava para a sua vida. Pois bem, o que a gente vai ver aqui? Que a disposição da maneira como ele organiza ali a sua família revela ao mesmo tempo um pouquinho a sua face de um homem, um pai de família responsável, mas ao mesmo tempo que ainda Jacó é um ser em transformação, ele não está ali perfeito. A conversão genuína não faz com que um crente seja absolutamente sem pecado, mas ao contrário, ele transforma o crente em alguém que vive intensamente uma batalha espiritual, a carne contra o espírito. Alguém que vai diariamente enfrentar as suas lutas contra o pecado e pelo Espírito Santo recebe ali o apoio necessário para vencê-las. Então, vejam que interessante, que Jacó vai distribuir os seus filhos entre as suas servas, Lia e também Raquel. Então, ao mesmo tempo revela prudência, mas também um vestígio dessa antiga parcialidade. Aliás, essa predileção de Jacó em relação a esposas e filhos vai seguir durante toda a sua vida e vai ser inclusive ali o motor, o pano de fundo que mais tarde, dali a alguns anos, vai gerar todo o problema de relacionamento entre José e os seus irmãos. Por quê? Porque mesmo depois, lá de ter passado por Peniel, o Vale do Jaboque, ter lutado com Deus, Jacó ainda, como eu disse, está em amadurecimento, em todos os aspectos. A graça o transformou, realmente transformou, mas não instantaneamente, mas não completamente em toda a sua complexidade moral. Isso, irmãos, como eu disse, revela que a santificação, ela precisa acontecer, mas ela vai acontecer de maneira progressiva, aos poucos. Então, o que diz o texto aqui no versículo 3? Que ele próprio, Jacó, passou adiante de toda a sua família. Começamos por aí. Isso tem um significado muito importante, porque em outros momentos da sua vida, irmãos, Jacó procurou fazer o quê? Se preservar através de esquemas mirabolantes que a gente já viu, mas agora parece que a atitude é um pouquinho diferente já. Ele vai à frente. Ele não põe ninguém à frente. Ele vai à frente. Ele era o homem que antes fugia, antes manipulava, e agora ele assume ali uma posição de mais exposição. Ele ainda teme, ainda tem medo, tem dúvidas, mas já não é o mesmo padrão de evasão, de fuga, como ele adotou até então. Por isso que a gente não pode romantizar Jacó e nenhum outro homem ou mulher das Escrituras, mas a gente tem que reconhecer que houve frutos do encontro que ele teve com Deus no capítulo 32. A graça produz duas coisas essenciais ao crente. Se por um lado, coragem, por outro lado, humildade. Só coragem? Não. Só humildade? Não. Porque humildade sem coragem, irmãos, é covardia. E você disfarça isso dizendo que é humildade. Mas ele é corajoso, ele vai à frente da sua família, mas ao mesmo tempo ele o faz em muita humildade diante de Deus e diante do próximo. E aí diz ainda o versículo 3, que ele não só se colocou à frente, mas ele se inclinou em terra 7 vezes até se aproximar do seu irmão. E esse, como já foi dito aqui, é um gesto de muita humilhação, irmãos. Era uma prática que acontecia no Oriente Antigo, de se inclinar repetidamente para manifestar que essa outra pessoa era senhor sobre si, era melhor do que você. Atestava que você estava ali agindo em submissão, que, como eu disse, reconhecia a superioridade do outro. E até é interessante, né? Existe toda uma questão numerológica aqui, né? O 7, o número da completude, né? Com certeza deve ter sido de fato 7 vezes, mas havia um significado no 7. Tinha por objetivo demonstrar que ele estava completamente em humildade, humilhado diante da presença de Esaú. E o que é mais surpreendente ainda, irmãos, porque aquele que no passado roubou a bênção, agora ele vai agir com humildade.
Não se trata de negar a promessa divina, que dizia que o irmão seria servo dele, mas de reconhecer, irmãos, a sua culpa histórica. Havia ali uma culpa. Não vai me dizer que a maneira como Jacó tratou o seu irmão e o seu pai, enganando os dois para querer o direito de primogenitura, não vai me dizer que isso era cumprir os decretos de Deus. A gente já falou isso na escola dominical também. Aliás, se você não vem na escola dominical, sinto muito dizer que você está perdendo e perdendo muito. Lamento. Mas o que significa? Significa que ele sabia que ele agiu de maneira equivocada. Pecou contra o irmão, pecou contra o pai. Então, voltando, Deus não havia prometido que ele seria senhor sobre o seu irmão mais velho? Sim, mas Deus não disse que ele precisaria pecar para isso acontecer. Eu não sei o que viria a acontecer se ele não tivesse feito isso, se ele e a mãe não tivessem agido juntos para enganar o pai e o irmão. Mas eu sei de uma coisa, a promessa de Deus não ia falhar. Não haveria consequências dos pecados, não haveria momentos como esse. Óbvio, irmãos, Deus é senhor sobre a história, tudo aconteceu como Deus quis. Mas há responsabilidade pessoal, há pecados praticados, e essa é uma maneira como Jacó está enfrentando isso, assumindo isso. Para a gente que é reformado, se declara calvinista, a gente não pode confundir essas declarações, irmãos, como uma arrogância, sabe? A gente tem que se lembrar que nós somos alcançados completamente pela graça, e que muitas vezes a gente precisa manifestar a nossa fé nos rebaixando diante do outro, em humildade. E é isso que Jacó aqui está fazendo. Então nós temos no versículo 4 a reação surpreendente do irmão de Esaú. Ele corre ao encontro de Jacó, o abraça, lança-lhe no pescoço, beijou, e os dois choraram. A cena deve ter sido extremamente comovente, sem dúvida, irmãos, mas também traz muito significado. Bom, Esaú abraçou Jacó e chorou no ombro dele, mostrando que ali houve um quebrantamento. A questão é, quando é que houve esse quebrantamento? Como vocês sabem, há 20 anos que eles não se viam. E a última vez que Jacó se encontrou com o irmão, esteve na presença do irmão, foi justamente quando o irmão jurou de morte. Mais uma vez, repetindo, olha que pesado que foram as palavras narradas aqui em capítulos anteriores. Esaú se consolava com a ideia de matar o seu irmão. Perceberam como ímpio é isso? E agora você vê Esaú, 20 anos depois, agarrado no pescoço dele chorando, alegre porque viu o irmão. E você percebe que aqui no texto, nada indica que isso é fingimento, que isso é artimanha, nada. Ao contrário, percebam que no texto todo, no capítulo que a gente leu, Jacó só se refere a Esaú como meu senhor e ele como seu servo. A palavra irmão aqui aparece não na boca de Jacó, mas aparece na boca de Esaú. Esaú chama Jacó de irmão, mas Jacó não chama Esaú de irmão, chama ele de meu senhor e eu sou seu servo. Então, 20 anos depois, quando foi que aconteceu essa transformação? A Bíblia não deixa claro, mas ela aconteceu. Ouso dizer, e aqui é uma opinião pessoal, não é exatamente o que a Bíblia está falando, porque ela se cala nesse sentido. Você vai ver, lá no capítulo 31, quando Labão se encontra com Jacó, ele também se aproxima dele com um pequeno exército, e naquela situação, Labão fala para Jacó, Deus me apareceu em sonho e mandou, na noite passada, e mandou que eu não lhe fizesse mal. Posso crer, ou posso entender, que quem sabe Deus tem agido da mesma maneira aqui. Porque afinal de contas, qual é a intenção de Esaú quando caminha 160 quilômetros por aí para se encontrar com seu irmão, acompanhado de um exército de 400 homens? Será que era a melhor possível? Se a intenção dele era abraçar, se derramar no seu pescoço em choro, por que levaria consigo um exército de 400 homens? Meus irmãos, nós estamos falando aqui de um mundo antiquíssimo. Não estamos falando aqui de um mundo de exército de milhões de pessoas, milhares de pessoas. Não, nada disso. Nós estamos falando aqui num contexto que 400 homens era literalmente um grande exército. Para vocês terem uma ideia, 400 homens foi o número de homens que Abraão usou
para vencer 4 reis do Oriente. Por que Esaú viria acompanhado de 400 homens? Então, talvez esse perdão interno que Esaú está aqui demonstrando, ele o faz por alguma coisa que, por aqueles dias, Deus tenha feito, ele demonstrou esse perdão como resultado de uma ação direta, recente de Deus na vida dele. Mas o fato aqui não sabemos quando isso aconteceu, mas o texto nos mostra que isso foi genuíno. De fato, ele não tinha mais aquele desejo de morte pelo irmão, por Jacó. Ele ali parecia, de fato, alguém que havia perdoado de coração o seu irmão. Pois bem, então, ele não executou nenhuma vingança, mas sabemos aqui que houve uma ação pacificadora de Deus no seu coração. Toda a Escritura nos leva a entender dessa maneira. E aqui, irmãos, quantos verbos são usados, né? Correr, abraçar, beijar, chorar. É uma reversão completa e impressionante, uma mudança de plot aqui na narrativa. Né? Quando a gente está assistindo um bom filme, a gente vê no final que as coisas mudam completamente e é nessa hora aqui que as coisas mudam completamente. Vejam, irmãos, que aqui não há evidências de que Esaú tenha se convertido. Esaú não se tornou um homem da aliança, ou alguém salvo. As diferenças entre os dois não desapareceram. Mas o certo Deus refreou essa hostilidade no coração dele. Deus concedeu paz real para que aquele encontro acontecesse. E assim como escreveu Salomão nos Provérbios, que o coração do rei está nas mãos do Senhor, a mesma coisa em relação a um irmão ofendido. A reconciliação, irmãos, não deve ser atribuída em primeiro lugar à habilidade diplomática de Jacó, que foi imensa. Ele fez todas as atitudes que podia ter feito, tomou todas as providências que devia ter tomado, mas a glória não está sobre ele, mas sobre o próprio Deus, pelas suas operações invisíveis, fruto da providência que ele tem para com o seu povo. Deus está ali protegendo a linhagem santa, não só um amor pessoal por Jacó, que ele resolveu amá-lo, mas Deus está ali protegendo a linhagem do seu próprio Filho Jesus Cristo. Então, ali dos versículos 5 a 7, ainda dessa primeira divisão nossa, nós vemos que Esaú levanta os olhos e vê ali as mulheres e as crianças que Deus havia concedido para Jacó. E Jacó diz, quem são? São os filhos que Deus bondosamente deu a esse teu servo. E aqui, irmãos, aparece a linguagem da graça com mais ênfase. Né? Jacó reconhece que toda a sua família ele não é um mero esforço dele próprio, mas uma dádiva de Deus. E aqui o termo, né, que aparece na nossa Bíblia, pelo menos na nova versão Almeida atualizada que eu acabei de ler, aparece aqui bondosamente, que capta bem essa ideia do favor do Senhor. Né? O patriarca ele começa a falar mais como um homem consciente da graça do que aquele homem calculista que tenta tirar proveito de todas as situações. Percebam como Jacó está mudando, como essa transformação vai acontecer. E mais do que isso, ele também tem aqui uma engenhosidade, uma inteligência emocional também. Porque se ele diz para o irmão que aquela família ali é alguma coisa dada por Deus, de alguma maneira isso deveria, se houvesse ainda qualquer resquício de vingança, de ideia de vingança na cabeça de Esaú, ele deveria olhar para aquela família e dizer assim, não vou matá-los por causa de Jacó. Mas por quê? Porque foi alguma coisa que veio do próprio Deus. Não vou levantar a mão como uma família que foi presente do Senhor. E aí então a ideia continua aqui, se desenvolve o encontro. Esaú pergunta pelo próprio por propósito de ele ter enviado aqueles presentes antes dele. Né, ali cerca de 500 animais, 480 animais foram enviados em ondas, pelo menos 3 ondas de servos anteriormente. Aqui vimos no capítulo anterior, ou antes dele, no capítulo 31. E aí Esaú pergunta, por que você mandou aqueles presentes todos? Por que todo esse gado? E Jacó responde agora de maneira bem honesta. Não é? Olha, eu estou mandando esses presentes para achar graça diante de você. E a primeira resposta de Esaú é recusar. Olha, diz o versículo 9 aqui.
Eu tenho bastante, meu irmão, fique com isso que é seu. Mas no versículo 10 nós vemos que há uma insistência de Jacó. Peço-lhe, se alcancei graça diante de você, peço que aceite o meu presente, porque vi o seu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e você me recebeu também. Nós temos aqui muita informação, irmãos, muita coisa importante para a gente entender aqui. Jacó ele não está divinizando Esaú, para começar, ver o seu rosto como vendo o rosto do próprio Deus. Mas ele está fazendo uma comparação daquilo que aconteceu no capítulo anterior com esse encontro agora. Primeiro ele se encontrou com Deus, ele lutou com Deus, e ele falou para o anjo ali, olha, não vou deixá-lo ir embora, se você não antes não me abençoar. Ele insistiu com isso e foi abençoado. Agora, nós estamos vendo aqui, ele fazendo uma comparação. Ele está falando que através de Esaú, olhando através de Esaú, ele conseguia enxergar a ação de Deus naquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque se Esaú tinha acabado de demonstrar misericórdia, se Esaú não o matou, coisa que ele merecia, isso também tinha acontecido algumas horas antes da presença do próprio Deus. Ele lutou com Deus, e Deus, num estalo, poderia ter dizimado com ele, antes apenas feriu a sua coxa, ou tornou ali, tocou no nervo ciático, ele ficou manco, coxo. E ele encontrou graça, de maneira parecida do encontro que ele teve com Deus, agora estava acontecendo no encontro com o seu próprio irmão. Ele também encontrava misericórdia diante da culpa dos atos que ele teve no passado. Ele então esperava juízo e recebeu acolhimento por parte do irmão. Isso, irmãos e irmãs, é muito profundo, porque a reconciliação humana, quando ela é verdadeira, ela reflete algo que tem a ver com a própria natureza de Deus. Ele não vai substituir Deus na vida de ninguém, mas vai espelhar a natureza de Deus. Ou seja, as coisas que acontecem na realidade horizontal espelham as coisas que aconteceram ou que estão acontecendo na realidade vertical. O horizontal é a ponta do iceberg, aquilo que está sobre a superfície, mas está escondendo todo um mundo espiritual. Isso é alguma coisa que só Deus vê. Agora, um outro ponto aqui é a questão dos presentes. O que é que Jacó estava fazendo, mandando aqueles presentes todos para o irmão? Vejam o versículo 11 novamente. Aceite, peço-lhe o presente que foi trazido, porque Deus tem sido generoso comigo e porque tenho tudo. Vejam, mais uma vez ele está falando que tudo aquilo foi concedido pelo Senhor. Antes, a sua natureza pessoal era tomar, era roubar, era enganar. Mas agora ele é um homem diferente, ele não é mais o Jacó, é Israel. E agora, depois do seu nome mudado, as disposições do seu coração também mudaram. Porque agora ele não mais rouba e engana, agora ele divide, ele reparte. Ele agarrava-se anteriormente àquilo que ele podia ter, agora ele reconhece que tudo veio da mão de Deus. Ele recebeu tudo abundantemente da mão de Deus. Veja que isso não é porque ele está mais velho. 20 anos se passaram, mas agora, irmãos, isso revela o fruto da graça de Deus que vai reorganizando as disposições do coração, as prioridades do coração, e mais do que isso, nos revelam uma base para entendermos o que é o real perdão. Meus irmãos, perdão tem a ver com reparação. Nunca se esqueçam disso. Perdão tem a ver com reparação. Você acha que a sua salvação foi de graça? Foi de graça para você, mas não significa que não custou. Houve reparação pelo seu pecado. E a reparação pelos nossos pecados cometidos contra Deus se deu na cruz. Ele foi morto em reparação pelo nosso pecado. Por isso que usamos essas palavras, vicário, substitutivo, para mostrar o quê? Que foi derramada sobre ele uma ira que era para ser derramada inicialmente sobre nós. Jesus sofreu pelo meu pecado. O pecado foi reparado, porque justiça foi feita, sangue derramado.
Por isso que lá nos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, Deus diz que ele não toma o culpado por inocente. Porque não pode haver pecado sem reparação. Aqueles que vão para o inferno vão para reparar o pecado que cometeram. Nós só vamos para o céu porque Cristo foi o nosso conserto, a nossa reparação. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jacó está oferecendo presentes. Aí você pensa com isso, ele está querendo comprar o favor do irmão. Não, é mais do que isso. É mais do que isso. Não descarto que isso esteja em pauta. Mas lembre-se, irmãos, ele é um usurpador, ele é um enganador, ele foi aquele que roubou algo do seu irmão. O que ele está fazendo agora é mostrar que ele é diferente. Ele está reparando. Ele está consertando alguma coisa. Olha como eu agi tirando, agora olha como eu estou agindo dando. Não pode haver um real perdão sem reparação. Se você é um fofoqueiro, se você fala mal das pessoas, você vai reparar isso agora, sendo ativamente proativo em falar o bem do próximo. Se você traiu o seu cônjuge, você vai reparar isso tratando o seu cônjuge com muito mais respeito, com muito mais amor do que antes. Se você quer realmente que o perdão ele se estabeleça. Se você era um mentiroso, você vai agora dizer a verdade acima de todas as coisas. Isso é a reparação pelo seu pecado. Se você era um ladrão, como era Jacó, você vai agora não mais fazer com que o dinheiro guie as suas decisões, mas você vai ser liberal naquilo que você tem para abençoar aqueles que estão à sua volta. O pecado exige reparação. Eu não posso mais reparar com Deus o meu pecado, porque isso foi feito na cruz. Mas eu posso fazer isso com o próximo. Veja como você tem agido, os pecados que você cometeu. E pense, como eu posso reparar o que eu fiz até aqui? Como eu posso revelar o perdão da cruz através dos meus atos? É assim que Jacó está agindo. Então nós temos aqui uma segunda sessão. Jacó agora prossegue com prudência diante da situação, dos versículos 12 a 17. Depois desse encontro afetuoso de lágrimas e abraços. E aí então diz Esaú para Jacó, vamos partir viagem, eu seguirei adiante de você. Talvez algumas bíblias aí, a revista atualizada vai dizer, eu vou seguir junto de você. E eu vou dizer para vocês, essa é a melhor tradução. Porque mais para frente você vai ver justamente isso aqui acontecendo. Esaú vai adiante. Então, o que aqui quer dizer, o que a Nova Almeida atualizada, como a minha aqui está querendo dizer é, olha, vamos juntos, mas eu vou indicando o caminho. Talvez aí sim. Mas a ideia aqui é, vamos fazer aqui um mutirão, um grupo só, vamos todo mundo junto. Então, parecia tudo para uma convivência ali, tudo pronto para uma convivência imediata, mas Jacó responde à situação com cautela. É isso que a gente vai ver aqui, a prudência da parte dele, e a gente vai ver aqui que prudência não é falta de perdão. O que ele vai mencionar aqui? Ele vai mencionar duas coisas. A resposta dele vai ter a ver com a fragilidade dos seus filhos e a fragilidade dos rebanhos. É isso que vai fazer com que esse ritmo de viagem dele seja mais lento do que o ritmo de viagem de Esaú e seus 400 homens. E aqui a gente vê algo muito interessante, né? Porque essa altura do campeonato, 20 anos depois, Benjamim ainda não havia nascido, o filho mais novo de Jacó nessas alturas, que era José, devia ser recém-nascido, 1 ano, 2 anos de idade no máximo. Seu filho mais velho, Rubens, devia ter no máximo 13 anos de idade. Máximo, porque o casamento dele com as irmãs foi há apenas 14 anos antes desse evento aqui acontecer, 13, 14 anos. Então, vejam que, de fato, ele não estava mentindo, estava falando a verdade. E os seus rebanhos também é verdade que atrasariam a viagem. Não dá para você forçar animais, rebanhos inteiros, deviam ter milhares e milhares de cabeças, a acompanharem pessoas a pé, caminhando, ainda mais
ali no caso de Esaú, que tinha um exército, homens bem preparados fisicamente, não dá para acompanhar. Então, para que isso? Jacó responde no versículo 15: basta que eu tenha achado graça aos olhos do meu Senhor. O texto aqui mostra, então, que a reconciliação ela não vai significar necessariamente uma fusão de caminhos. A paz, verdade, a cordialidade entre eles é verdade, a desarmamento de conflito, isso também é verdade, mas não há ali, irmãos, uma confusão entre as vocações dos irmãos. Esaú volta para Seir, Jacó segue o seu percurso. Vamos lembrar que onde era Seir, 160, 180 quilômetros abaixo de onde eles estavam ali, e não estava dentro da terra prometida. Veja que emblemático isso. O ímpio está convidando o crente a sair da terra prometida. Não se esqueçam disso. Isso é muito importante. A gente não sabe porque Jacó decidiu não ir, mas eu quero crer que o seu coração estava em cumprir aquilo que o Senhor havia mandado. Lembra 20 anos antes, quando ele estava indo para Padã Arã, Deus apareceu para ele lá em Betel, a visão das escadas. Lembra, Deus falou: eu vou ser contigo na saída, eu vou ser contigo na sua volta. Um dia você vai voltar para essa terra. Jacó não tinha como objetivo fugir do plano de Deus, fugir das ordens, da promessa de Deus, de que ele iria acompanhá-lo até o seu retorno à terra prometida. Eu quero crer que tenha sido essa a intenção de Jacó, porque afinal das contas, por mais que ele tinha prometido para o irmão segui-lo, vai na frente que eu estou seguindo, isso não aconteceu. Ele não foi para o sul, ele foi para o oeste, para perto do rio Jordão. Isso a gente vai ver daqui a pouco. A Bíblia, meus irmãos, não ensina que nós temos que ter um ideal ingênuo, sabe, pensando que toda a reconciliação elimina a distinção, elimina a diferença de missão entre aquele que se submete a Deus e aquele que não. Por isso que a prudência dele aqui, ela garante uma distância saudável que nós precisamos ter com aquele que não é crente. Algumas vezes, mais de uma vez alguém já me perguntou: eu posso ter um amigo do mundo? A minha resposta é: depende. Depende do que você chama de amizade. Se você for olhar para o contexto no qual Paulo fala a respeito de julgo desigual, ele não está falando prioritariamente a respeito de casamento. Nós usamos para falar a respeito de casamento misto. Podemos usar. Mas o contexto no qual ele escreveu não foi de casamento, foi de amizade. O contexto que ele escreveu foi o seguinte: olha, não se ponha na situação de você ter uma relação, uma amizade tão chegada, que você não consiga dizer não para essa pessoa quando ela te convidar, por exemplo, para sentar-se na mesma mesa comendo comida sacrificada a ídolos. Isso é o que ele diz sobre o jogo desigual. Então o jogo desigual ele transcende muito o casamento, vai muito antes. Sabe quando você entrou em jogo desigual no seu casamento? Quando você se permitiu gostar dessa pessoa. Quando você se colocou numa situação de amizade com ela. Então, posso ter amigos que não são crentes? Depende do que você chama de amizade. Você pode ter coleguismo, com certeza. Companheirismo também. Posso trabalhar na mesma empresa que ele? Posso. Agora, chamar ele para ser meu sócio? Aí eu teria um problema com isso. Acho que as escrituras teriam um problema com isso. Porque você vai ser levado a um ponto de intimidade em que você vai ter muita dificuldade de dizer não. Esse é o problema. E aqui o que nós vemos é Jacó percebendo que ele não deveria ser inimigo do seu irmão, mas ele deveria garantir uma distância segura. E essa distância foi com que fez que ele não fosse ao Monte Seir, onde o seu irmão morava, mas permanecesse dentro da terra prometida, aquilo que o Senhor havia ordenado. Pois bem, então essas diferenças entre eles, elas vão permanecer, entre Esaú e Jacó.
Há quem leia isso aqui, irmãos, como uma suspeita total, mas como eu disse, eu não acho. Eu acho que realmente ele quer viver sob a bênção de Deus, fazendo aquilo que Deus queria. E por fim, nós vemos que ele vai chegar aqui nessa última divisão, versículos 17 em diante, ele vai chegar até Sucote. Jacó, porém, seguiu para Sucote, onde edificou para si uma casa e fez barracas para o seu gado. Então vejam, irmãos, aqui é uma parada intermediária, depois ele vai se deslocar mais um pouquinho para o oeste, mas ele já estava dentro dos limites da terra prometida. Ainda não é o ponto final da jornada, mas já é o sinal do cuidado da providência de Deus. Aquele que havia cruzado a noite, temendo destruição, agora ele tem um lugar finalmente de repouso. Deus não apenas poupa, mas Deus agora também o conduz. E é por isso que no versículo 18 vai dizer que Jacó chegou são e salvo a Siquém. E essa expressão, meus irmãos, é muito preciosa, porque ele havia saído, irmãos, da casa de onde ele estava, lá em Padã Arã, cercado de muitos perigos. Ele saiu com medo, escondido do tio. Não apenas agora ele está vivo, mas ele está preservado. Não apenas preservado, mas ele está dentro da terra prometida, dentro de Canaã. O Deus que havia prometido trazê-lo de volta, apesar de todos os perigos e percalços, ele cumpriu com a palavra dele. Por isso que não é apenas aqui, não se trata apenas de uma mudança geográfica, é o cumprimento da palavra do Senhor. Mais uma vez, como aconteceu lá, como eu lembrei agora há pouco em Gênesis 28, a promessa lá em Betel, a visão das escadas, foi que Deus estaria com ele, que Deus iria guardá-lo onde quer que ele fosse, iria trazê-lo de volta. Agora, irmãos, estamos aqui há 5 capítulos depois em Gênesis, no capítulo 33, mostra que a promessa do Senhor não falhou. A promessa do Senhor não falhou e jamais vai falhar. Essa doutrina, irmãos, da fidelidade de Deus, ela atravessa toda essa passagem, toda a história de Jacó, sem dúvida nenhuma. O Deus da aliança, ele não abandona o seu povo no meio do caminho, queridos. Ele pode até disciplinar, ele pode nos humilhar, ele pode até nos ferir de maneira santificadora, como aconteceu do anjo, ferir ali a coxa de Jacó, mas ele não falha em cumprir o que prometeu. Deus pode ferir, é verdade. Por isso que Davi confirma isso escrevendo o Salmo 23. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você acha que a vara e o cajado ali, o consolo era feito como? Às vezes o pastor ele tinha que usar, né, o cajado e a vara era uma coisa só. De um lado tinha aquele espécie de cabo de guarda-chuva que ele punha ali para puxar a ovelha quando ela cai no buraco. Mas do outro lado, aquela parte que batia no chão, ela era cercada de metal. E algumas vezes o pastor ali vinha ali, pum, batia com a vara ali, com metal, na perna da coxa e chegava até a quebrar a perna da coxa, da perna da ovelha. Aí você pensa, mas por que isso? Porque na visão do pastor era melhor uma ovelha coxa do que uma ovelha morta. E assim se dá, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus pode até fazer essas coisas, Deus pode até aleijar você, mas Ele vai fazer isso porque o ama. Vai fazer isso para te transformar, para te santificar. Assim foi com Jacó e assim é conosco. E terminando aqui o texto, no versículo 19, diz que ele comprou parte do campo e armou ali uma tenda. E o gesto, irmãos, ali de comprar esse terreno em Canaã tem um valor também muito importante. Embora a posse da terra ainda estivesse ali no seu desenvolvimento, né, Deus havia prometido tudo aquilo, Jacó, ele age sim como um herdeiro da promessa. Ele aqui, então, ele antecipa um pouquinho desse cumprimento. Ainda era uma coisa bem modesta, um pedaço de terra que ele havia comprado, mas daquilo ali, daquela semente, daquela confirmação de sua fé, Deus faria com que aquilo crescesse para abençoar toda a sua descendência. E então, finalmente, diz o versículo 20, ele levantou um altar e chamou aquele altar de Deus, o Deus de Israel. E aqui
mostra o capítulo fechador com chave de ouro. O reencontro com Esaú, a travessia segura, a chegada na terra, o estabelecimento de Siquém, tudo isso conduziu Jacó para quê? Para adoração. Tudo isso que a nossa história devia desembocar nisso, irmãos, em adoradores, em sermos adoradores. O fim apropriado da providência de Deus não é a tua felicidade, isso é resultado. Para que você quer as bênçãos? Para que você quer as promessas de Deus se cumprindo na sua vida? Para que você quer os milagres? Se não for para te tornar um adorador, não serviu de nada. Esse é o ponto. Toda essa história dele, o enganador agora, estava aos pés de um altar, sacrificando ao Senhor, que era isso que acontecia nos altares. O que era aquilo? O que era aquele sacrifício? Quando um animal era morto no altar ao Senhor, aquilo antecipava o ministério de Cristo em nosso favor. Ele agora é um homem diante de Cristo, do símbolo, da figura dele, é verdade, mas agora é um homem diante daquilo que viria a ser a cruz do Calvário. Se o milagre não te leva a isso, se a bênção não te levar a isso, você não quer um Deus na sua vida, você quer um balcão de McDonald's, onde você vai lá, pede o número e você é atendido pelo que você pede. Toda a nossa história precisa nos levar a sermos adoradores. Esse é o ponto. E por isso que aqui o altar leva esse nome. O Deus de Israel. Até então, irmãos, era o Deus de Abraão e Isaque. Mas agora é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O sentido aqui é claro. Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, confessa publicamente que o Senhor é o seu Deus. Peniel ali, irmãos, o Vale do Jaboque, a luta com Deus, não foi apenas uma experiência emocional, mas produziu resultados dentro do seu coração, produziu uma confissão interior. O novo nome agora, ele corresponde, está ali manifesto no altar que ele edificou. Esse homem transformado se transformou num adorador de verdade. A graça que reconcilia, irmãos, é aquela também que nos conduz à adoração. Se a experiência da providência divina não termina em gratidão, em memória, em culto ao Senhor, essa experiência ainda não foi devidamente compreendida por você. Por isso, algumas implicações práticas para a gente terminar aqui. Algumas já foram faladas durante a mensagem, outras veremos aqui. A graça de Deus vai nos humilhar antes de nos exaltar. Jacó não enfrentou Esaú como herói autoconfiante, mas como um homem quebrantado. O crente maduro, irmãos, não é aquele que aprendeu a esconder melhor a sua culpa, o seu pecado, mas aquele que foi humilhado pela graça e passou a depender completamente do Senhor. Muitos conflitos persistem ainda em nossa vida, porque porque ainda nos aproximamos dos outros para a gente tentar se justificar. Olha, eu fiz isso por causa daquilo, eu errei mais. Jacó ele se aproximou, irmãos, se rebaixando, se humilhando. Há momentos em que o caminho da paz passa por humilhação, e precisa ser humilhação legítima, por reconhecimento do passado e por abandono dessa postura que muitas vezes nós temos, que são posturas altivas de orgulho. Veja que, mais uma vez, confirmando o que eu já disse, perdão envolve reparação. Se você realmente sabe o que você fez, se você humilhou pedindo perdão para o próximo, quem quer que esse próximo seja, viva uma vida de reparação. Viva completamente diferente de como você viveu até aqui. Veja que esse texto também, irmãos, também é muito útil para as famílias marcadas por feridas antigas. É verdade que nem toda reconciliação vai apagar as consequências do pecado de uma vez só. Nem toda relação restaurada vai voltar
exatamente a como era anteriormente, mas ainda assim, irmãos, a paz é possível quando Deus trabalha no coração. Deus já havia trabalhado no coração do tio, agora trabalhou no coração do irmão, e talvez venha a pergunta: será que depois de 20 anos, uma ferida antiga pode ser reparada? A história de Jacó nos mostra que não é impossível para o Senhor. Não é impossível para a sua graça. Ele é capaz de, milagrosamente, apagar o sabor amargo do pecado. Por isso aqui, pais, filhos, casais, parentes que vivem há anos presos às memórias de terem sido ofendidos, esse texto aqui nos ensina não um sentimentalismo superficial, mas mostra que Deus pode fazer o impossível aos olhos humanos. Deus é capaz de fazer isso. E na igreja, no ambiente da igreja, irmãos, nós vemos facilmente duas distorções, coisas que são comuns. De um lado, a dureza implacável que não pode perdoar. Do outro, aquele que confunde a paz com a ausência da verdade. Esse texto evita ambos esses extremos, irmãos. Jacó e Esaú, eles não permanecem em guerra, mas também não passam a caminhar indistintivamente. Não passam a ser um povo só. Na vida da igreja, nós precisamos aprender a buscar a reconciliação sincera, buscar desarmar hostilidades, abrir espaços para a graça, mas ao mesmo tempo manter aquele discernimento espiritual importante que visa a fidelidade ao Senhor acima de todas as coisas. É possível? É possível que você conviva com pessoas que, mesmo que professam a mesma fé que você, não vive uma vida de conformidade com o que professam. Por isso que eu tenho que saber viver em paz, mas ao mesmo tempo sem negociar princípios. É isso que Jacó nos ensina também. Por outro lado, abrindo um pouquinho mais o nosso leque, nós vivemos entre dois impulsos comuns no mundo, irmãos. Aquele sentimento de vingança permanente, sabe como que é? Que vai alimentar esse ressentimento interno. Mas, por outro lado, aquela reconciliação superficial que vai chamar de paz aquilo que apenas empurra o problema para debaixo do tapete. E é por isso que nós vemos aqui que a Escritura ela vai nos oferecer um caminho mais profundo. A paz verdadeira nasce da intervenção de Deus, nasce da humilhação do pecador, nasce da verdade encarada e da graça recebida. É assim que essa paz é produzida. O Evangelho, ele confronta uma visão cultural que absolutiza o ego ferido, uma cultura que relativiza a gravidade do pecado. E em Cristo, irmãos, nem a culpa é negada e nem a misericórdia é impedida. Mas o que eu acho mais importante aqui, ou fechando esse texto, que fala que Jacó chegou até Siquém. Ele ali construiu um altar. Mas tem uma coisa que o texto aqui em Gênesis 33 não fala, mas em João capítulo 4 fala. Siquém, mais tarde, vai fazer parte da terra dos samaritanos. E lá é dito que Jesus se encostou num poço porque estava morrendo de sede. Num poço que foi cavado por Jacó. E foi ali a base, na beira daquele poço, em que ele se encontrou com a mulher samaritana, que tinha uma vida toda errada, uma vida toda complicada. E ali ele encontrou a água da vida. O Senhor Jesus Cristo continua sendo o verdadeiro altar de adoração, o poço no qual nós encontramos aquilo que mata de fato a nossa sede. E esse mesmo poder nos é ofertado constantemente, diariamente, cada vez que a palavra é pregada e que Cristo é anunciado. Que diante de tudo aquilo que nós vimos, estudamos, dessa história de reconciliação, primeiro no capítulo 32, da reconciliação entre Jacó e Deus, e agora no capítulo 33, Jacó e seu irmão, possam nos edificar, nos dirigir
e nos fazer viver em humildade diante de Deus e diante do próximo. Se você não ouviu ou assistiu o sermão domingo retrasado, do capítulo 33, 32, está lá no YouTube da igreja, está lá no Instagram também. Talvez as duas mensagens juntas venham fazer mais sentido do que uma só. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar?